Olá, queridas consciências! Hoje nesse vídeo falando aqui com vocês um pouquinho sobre expansão de consciência, trazendo aí um conceito mais aprofundado de como isso funciona. Bom, eu tenho aqui esse livro, O Antigo Segredo da Flor da Vida, do Drunvalo Melquisedeque. Ele traz aqui a experiência do Antigo Egito, então como que os antigos egípcios eles trabalhavam com esse processo da expansão de consciência. Naquela época era um processo bem rígido que demorava 24 anos para um ser poder ir para um teste final onde ele podia experimentar o estado da criação, que era o estado onde ele era colocado na grande pirâmide e ele fazia uma viagem fora do corpo, aonde ele, no seu estado alterado de consciência, ele se tornava o todo, ou seja, ele voltava para o início do processo. Ele ficava fora, nesse estado por 3 a 4 dias. E quando ele voltava, ele era um ser totalmente preparado para passar essa informação para o outro, para ensinar. Então ele se tornava um mestre. Então eles faziam isso na prática. Você precisa vivenciar a criação para você poder falar o que é a criação. Olha que interessante. Hoje, nos nossos dias atuais, a coisa já não funciona desse jeito e você não precisa passar 24 anos para você fazer um processo de expansão de consciência. Mudou a rigorosidade do processo? Não. Eu acredito que o fato de hoje termos tecnologia e hoje também termos aí portais abertos, de consciência que está interagindo conosco o tempo todo, se tornou mais fácil você fazer esse processo. Porém, isso não tira de cada um de nós a responsabilidade da compreensão do que é isso. Porque muitas vezes tem pessoas que falam sobre a expansão de consciência como se fosse algo totalmente superficial. E não é algo muito profundo. Ele começa sempre pela nossa limpeza interior. A gente precisa fazer essa faxina. Essa faxina era feita lá no tempo dos antigos egípcios. Cada iniciado passava por esse processo de se descaracterizar da sua consciência ego, ou seja, era preciso fazer o tratamento certo para que a pessoa pudesse viver a partir do espírito, ou seja, o ego, ele deixa de estar no controle da vida dessa pessoa. Hoje, uma expansão de consciência, ela também exige de cada um de nós que a gente também passe por esse processo de desapego da nossa programação. Então, somos um conjunto de informações. Você é aquilo que você acredita. Eu sou aquilo que eu acredito. E se eu olho para a minha realidade, e a minha realidade, ela não é uma realidade plena, não é uma realidade feliz, não é uma realidade saudável, significa que o meu pacote de informações tem informações que estão gerando aquela realidade. Então, essa limpeza, se a gente fala de expansão de consciência, essa limpeza de informação, ela é necessária de acordo com aquilo que você deseja vivenciar da sua expansão de consciência. A expansão de consciência, ela deve ser compreendida como sendo um processo aonde você vai viver em conexão com a essência do teu ser, que é o espírito. E aí, você tem que aprender quais são os processos que você precisa fazer na sua vida para que você possa se conectar com essa essência. É uma limpeza através de terapias, é uma limpeza através de você compreender que você, além desse corpo, tem um campo eletromagnético, que você tem os seus chakras, que são os seus campos de energia, os seus vórtices energéticos, que você entenda também, claro, tem que compreender que este corpo aqui,
ele é apenas uma imagem holográfica, porque por trás dessa imagem o que você vai enxergar é apenas geometria sagrada, e o nosso corpo mesmo de luz, ele é formado por 2 triângulos ou 2 tetraedros, que são triângulos de 4 lados. Essa é a geometria do nosso corpo quando a gente olha do outro lado dessa imagem holográfica. Então, todo esse mundo aqui que a gente enxerga em terceira dimensão, ele é imagem holográfica. Por trás dele, você só vai enxergar números, energia e geometria. É isso que você vai ver. Aqui no livro, ele fala sobre como que os egípcios, eles faziam esses processos de você poder levar a sua consciência para um estado onde você pudesse ver isso aqui. Eles usavam um tipo de cogumelo, um alucinógeno. Hoje existe, por exemplo, a ayahuasca. A ayahuasca, ela é uma medicina que te ajuda a se enxergar por trás dessa realidade. Não é que você vai usar essa medicina e você vai enxergar algo que é uma fantasia da sua mente, uma alucinação. Muito pelo contrário, você vai enxergar exatamente aquilo que é do jeito que é, porque ela vai tirar os seus véus. Diferente de uma droga que te leva por alucinações de acordo com o seu estado mental. Então, de acordo com o seu estado mental, dependendo daquilo que você usa, você vai ver coisas que estão relacionadas à sua realidade. Diferente de você se preparar para uma experiência espiritual. E ele conta muito isso aqui de uma época nos Estados Unidos, onde houve uma explosão de uso de LSD, que é uma droga, e muitas pessoas tiveram muitos problemas, inclusive mortes, com essa droga. Por quê? Porque essa droga levava essas pessoas para um estado de consciência onde elas não estavam preparadas para aquilo e elas acabavam vendo, projetando naquele estado de consciência a sua realidade. Então, se via monstros, se via demônios, via espíritos, via coisas ali horríveis, é porque elas estavam projetando naquele momento ali de uso daquela droga os seus próprios estados mentais. Diferente quando você faz uma preparação espiritual para que você possa acessar o mundo espiritual. E aí você faz o uso de alguma substância que seja uma substância medicina, né? Medicina natural, como a ayahuasca como alguns cogumelos são, e que te ajudam a abrir o chakra, e aí ele abre o chakra do terceiro olho, que é o chakra da visão espiritual. Aí sim, a partir dessa experiência, você consegue compreender essa realidade, que é a realidade de quem nós somos. O que mais é utilizado hoje em dia para que a gente possa ter essa percepção desta realidade? A respiração e a meditação. Então, naquela época dos egípcios antigos, eles passavam maior parte do seu dia, para quem estava nos processos de iniciação, eles passavam meditando e aprendendo a respirar. Hoje nós temos o Breathwork, por exemplo, que é uma modalidade de respiração profunda, onde a prática dela faz com que você entre nesse estado alterado de consciência para que você possa sair da terceira dimensão. Então você eleva a sua consciência para um estado onde a matéria não existe. E aí você consegue enxergar por trás dessa matéria o que há, que é pura energia. Energia em forma de códigos, energia em forma de geometria, luz, muita energia, muita partícula, muita informação que você vai compreender, que é aquela informação que está gerando essa densidade, onde você consegue enxergar um corpo, por exemplo, uma parede, uma mesa. Você consegue enxergar ela desse lado da 3D
Porque do outro lado da 3D existe todo um conjunto de informações gerando isso. E essas informações são as informações de energia. Tudo é energia, tudo é vibração. Então, de acordo com essa energia, com essa vibração, vai gerando ondas e frequências que vai ali se organizando para formar isso que a gente chama de matéria. Dentro do processo de expansão de consciência, este conhecimento ele também faz parte. Então não adianta você dizer assim, eu tenho uma consciência expandida. Se você nunca vivenciou experiências onde você compreende a realidade 3D, porque quando eu olho além da 3D e eu enxergo, por exemplo, que existe muita geometria criando essa realidade, eu consigo compreender a 3D por uma outra perspectiva. Aí eu consigo entender que eu não sou esse corpo, aí eu consigo entender que aquela mesa que eu estou ali, né, usando para fazer as minhas refeições, ela tem uma consciência, porque ali tem um conjunto de átomos, de partículas, ali tem energia vibrando, ali tem informações geométricas se combinando entre si para dar aquela forma de mesa, a árvore, o animalzinho, tudo, fora dessa realidade 3D, eles se comportam como informação. Isso também é parte da gente compreender a expansão de consciência. Então, expandir a consciência é você entrar em um estudo profundo de como você está funcionando dentro desse processo da criação, porque você é o criador. Quando a gente fala todos somos um, significa que Deus e eu somos um, o Cristo e eu somos um, a árvore e eu somos um, o planeta e eu somos um, o animalzinho, o cachorro, o gato e eu somos um. Por quê? Porque a matéria primordial que está criando tudo isso é a energia. E essa energia, ela vai se organizando de diversas formas, usando a geometria, que a gente chama de geometria sagrada, porque tudo tem uma inteligência matemática por trás, criando isso através de códigos combinados. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma inteligência do computador, e aí tem aqueles filmes de ficção científica, né, que ilustram bastante isso. Essa inteligência que está no computador é a mesma inteligência que também está criando essa realidade. Claro que o computador, ele tem lá a sua limitação, né? Porque ele está criando ali uma informação de forma limitada. Mas essa mesma inteligência está criando planetas através da organização desses códigos e está criando corpos através também da organização desses códigos e geometria. Então, é bem interessante a gente abrir a nossa consciência quando a gente fala de despertar espiritual ou expansão de consciência, porque despertar espiritual é você acordar o espírito. E o espírito, ele é uma matéria? Não. Ele não tem forma, ele é sem forma, ele existe em tudo que há, ele não está num lugar, ele não está num tempo determinado, não, ele é tudo, ele é o que é em tudo, absolutamente tudo. Então, evolução espiritual, despertar espiritual, expansão de consciência, tá tudo relacionado a você pegar a sua pequenez humana e inserir ela no grande universo misterioso da criação, porque pra gente ainda é misterioso. Quando a gente fala, por exemplo, em extraterrestres, em genética humana, mutação humana, existem muitas linhas, né, do conhecimento que traz isso pra gente. A própria Bíblia, da sua forma oculta, ela fala da genética humana, ela fala dos extraterrestres, que na Bíblia ela é chamada de Nefelins. Os Nefelins são extraterrestres que estavam aqui já naquela época, sempre estiveram aqui. O planeta Terra, ele é um planeta estudado por outras civilizações.
E aí, sempre vai ter aquela pessoa que diz, se eles existem, por que eles não aparecem? Porque eles não vão aparecer na terceira dimensão. Eles não vão, por quê? Porque eles estão vibrando em uma dimensão mais alta. Olha o perigo deles baixarem a frequência para cair na terceira dimensão. É você que tem que subir a sua vibração para conseguir enxergá-los. Entende? Então, isso também é algo que entra no nosso conhecimento. Se você vê um ser extraterrestre na sua frente, as chances de que esse extraterrestre se densificou para te usar como laboratório de experimentação é grande. Porque sim, nós estamos em um universo que existe o bem ainda, o cara trabalhando para o bem e o cara trabalhando para o mal. Assim como tem aqui no humano o bandido e o cara que está salvando pessoas. Então, no mundo extraterrestre também tem. Então, esses extraterrestres que estão como humanos ou aparecendo fisicamente, eles se densificaram. Significa o quê? Que para densificar você precisa ter uma queda de consciência. Então, eles têm esse poder para fazer isso. Porém, se eles estão fazendo isso, não é para uma boa coisa. Porque o anjo, ele precisa se materializar aqui para você acreditar que existe anjo? Não precisa, né? Você acredita que existe anjo, você acredita que existe, né, espíritos de luz e eles não estão aí andando na sua frente, mas eles estão no mundo não manifesto. Então, se a gente quer ver um extraterrestre ou mesmo ver o anjo, a gente precisa elevar a nossa consciência para essa dimensão aonde esse anjo e esse extraterrestre está. Ou seja, no mínimo, uma dimensão de quinta dimensão. Então, quinta dimensão, como é que a gente chega nessa quinta dimensão? Vivendo a partir do amor incondicional. O amor incondicional é a porta da quinta dimensão. Então, eu preciso perdoar meu pai, minha mãe, preciso parar de sentir raiva, preciso parar de julgar, preciso limpar todas as nhacas que está dentro de mim para que eu consiga elevar a minha consciência para a quinta dimensão e a partir daí é muito fácil você ver coisas que você não veria na terceira dimensão. E aí você consegue ver o que você quiser compreender além da terceira dimensão, você vai conseguir entrar em contato com isso a partir dessa elevação de consciência. Então, essa elevação de consciência, ela te ajuda a compreender a própria criação da realidade. Quanto mais alto for uma consciência, mais ela vai enxergar da realidade de tudo o que há. Por isso que lá no Egito, eles faziam 24 anos de preparação para uma pessoa ter a habilidade de ficar 3, 4 dias fora do corpo. Deixava o corpo bonitinho lá dentro do sarcófago, dentro da grande pirâmide, e o espírito voltava para o nada, para o início da criação. E aí ele entendia, opa, criei planeta, criei universo, criei galáxia, criei tudo isso. Criei tudo isso, agora eu entendo. Eu sou tudo isso. Eu sou tudo, absolutamente tudo, sou eu criando. E aí ele voltava com esse entendimento porque ele vivenciou esse entendimento. E aí ele era um mestre, ele sabia como levar o outro também para esse mesmo estado. Olha que legal e olha que complexo que é o nosso processo de expansão de consciência. Uma das coisas que nos ajudam a nos levar para um estado de consciência elevada, sem dúvida, é a respiração e a meditação. Mas a respiração é uma respiração onde você trabalha ali de forma sincronizada, ou seja, quanto menos você conseguir respirar, ficar nesse espaço vazio, mais você consegue acessar estados profundos de alteração de consciência. Então, a respiração, por exemplo, de um trabalho de breathwork, onde você inspira, segura o ar lá
dentro, né, da sua cabeça ali, segura o ar por 10 segundos, o máximo que você puder, solta, fica sem ar de novo por o máximo que você conseguir e faz esse processo, que é o processo de 4 passos, né? Eu inspiro, seguro, respiro, seguro, inspiro, seguro, respiro, seguro. São esses 4 ciclos de respiração que quanto mais você praticar, mais habilidade você vai ter para encontrar espaços vazios dentro de você. Espaço vazio de pensamento. É no espaço vazio de pensamento que você se desprende da sua matéria, do seu corpo físico e vai para estados elevados de consciência. Então, vai treinando esse processo de meditar e de fazer esse trabalho de respiração com muita consciência. Tem uma meditação que é uma meditação do Dr. Joe Dispenza. Ele tem no site dele várias meditações, que são meditações pagas, mas aqui no YouTube tem algumas meditações dele também disponibilizada gratuitamente, porém está em inglês. Tem uma meditação que chama Se Torne ou Seja o Alquimista, Be the Alchemist. Essa meditação é uma meditação psicodélica, então a princípio você vai, a primeira vez talvez você se assuste e você não consiga fazer a meditação, mas à medida que você pratica, você consegue encontrar esse estado de vazio. Essa meditação, ele conecta o chakra aqui do coração, porque é uma meditação de manifestação, mas pelo menos eu faço essa meditação e eu já consegui encontrar esse estado de nada, de vazio, com muita prática. Vou deixar ela aqui na descrição do vídeo, se você quiser assistir essa meditação, ouvir e praticar a meditação, claro. Eu acredito que vai te fazer bem. Infelizmente, ela só tem em inglês, então se você entende o inglês, vai ser legal. Se você não entende o inglês, e aí vai ficar complicado, porque ele vai te guiando, inclusive, nas respirações. E é bem legal, e é um aperitivo para você começar a experimentar um trabalho, um exercício de elevação da consciência. Tá bom? Bom, falei pra caramba nesse vídeo, espero que você entenda o princípio desse vídeo, que é falar pra você que, olha, a expansão de consciência é um processo profundo. O buraco é mais embaixo, como diz aquela frase famosa. Então, espero que seja contribuição para você esse vídeo. Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo.